Olá, eu sou o Alcaires, professor do curso OAB com Alcaires, curso gratuito, e eu vou lhe explicar hoje um macete, uma dica incrível para você não esquecer dos requisitos da iniciativa popular. Então, fica comigo que após a vinheta eu vou lhe explicar com detalhes que você não vai esquecer mais na hora da prova da OAB. Bom, o macete para você não esquecer os requisitos, eu vou te dizer daqui a pouco. Agora eu quero mostrar para você o artigo 61, o caput do artigo 61, que diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Veja, cidadãos, é aí que entra a iniciativa popular, é o cidadão que tem a iniciativa de projeto de lei complementar e ordinária. Então a Constituição diz expressamente que cabe iniciativa popular para projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. Agora eu vou lhe explicar para você o macete, para você não esquecer mais justamente o parágrafo 2º do artigo 61. Eu não vou falar, eu vou lhe explicar o macete, tá? O que você não pode esquecer é o número mágico, é o número 1503. É o número 3 anos depois do descobrimento do Brasil. Cria essa associação 1503 que você não vai depois errar isso na prova da OAB. O que seria esse 1503? Vamos número por número. O 1 significa 1% do eleitorado nacional. O número 5 significa distribuído em pelo menos 5 estados. E o 03 significa 0,3% pelo menos em cada um desses 5 estados de eleitores nacionais. Agora eu vou pegar aqui o meu papel, só para você entender. Em junho de 2016, o eleitorado nacional era de 146.470.880 eleitores nacionais, tá? Esse é 100% do eleitorado nacional. Então, apenas 1% disso significa 1.464.709 eleitores. Tá? É importante saber que esse número só não é suficiente para que seja apresentado um projeto de lei pelo povo. É necessário mais. Esse número tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, ou seja, se tiver atingido esse 1% do eleitorado que eu disse, que é 1.464.709 eleitores apenas no Rio de Janeiro, não vai poder ser apresentado esse projeto de lei. Se for apenas 2 estados, não pode. Tem que ser pelo menos em 5 estados. E não só isso. Em cada desses 5 estados tem que ter pelo menos 0,3%, que seria o quê? Pelo menos 4.395 eleitores. Então, vamos trazer um outro exemplo. Vamos supor que um projeto de lei já tem assinatura de 1.464.709 eleitores e que ele tenha em 5 estados também. Esteja distribuído em pelo menos 5 estados. Só que em um dos estados tem pelo menos 4.000 assinaturas. Vai poder? Não vai poder. Porque 0,3% representaria pelo menos 4.395 em cada um desses 5 estados. Agora, se tivesse 6 estados e apenas no 6º estado tivesse 100 votos, poderia. Porque esse 0,3% está distribuído em pelo menos 5 estados. Não precisa ser distribuído em todos os 6 estados. O mínimo que é exigido pela Constituição são esses 5 estados. Tá? São um requisito rígido, por isso que alguns autores classificam o Instituto da Iniciativa Popular como um instituto meramente decorativo, tamanha a dificuldade que é do povo de conseguir apresentar o projeto de lei. A título de curiosidade, tem até uma PEC que está visando diminuir esse quórum para 0,5% do eleitorado e não mais 1%. Mas isso ainda não foi aprovado. Até o momento, pelo menos até da edição desse vídeo, ainda não foi aprovado. Mas pode ser que
isso mude. Bom, agora a Constituição, um outro detalhe também importante que se diga, é que a Constituição, ela expressamente só previu, como eu disse aqui no artigo 61, caput, combinado com o parágrafo 2º, apenas a previsão de iniciativa popular para projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. Mas isso, o candidato tem que ter atenção com relação a isso. Por quê? A prova da OAB ela pode trazer um entendimento doutrinário ou pode trazer um entendimento literal. Então o candidato tem que estar bastante atento a isso. E na dúvida, eu sugiro que você coloque a literalidade. Porque se for um entendimento doutrinário, o enunciado vai ter que dizer. E aí você não vai precisar brigar com a Constituição. Então, na dúvida, se não disser, você segue o que está escrito na lei. Até porque a prova da OAB, apesar de ter modificado um pouco, ainda é uma prova que é bastante literal. Se você quiser também se aprofundar melhor nesse assunto de direito constitucional, com mais confiança para a prova, com conteúdo bastante completo e bastante simplificado também, é ideal até para quem não tem muito tempo de estudo, trabalha, tem que cuidar de parente, tem filho, uma série de dificuldades. Foi criado um conteúdo do teor jurídico, coordenado por mim, sobre essas questões de direito constitucional. Então, qualquer dúvida você pode tirar lá, inclusive vai ter um acompanhamento, pode mandar e-mail, que a gente vai estar sanando todas essas dúvidas para a OAB. É um material que é imprescindível assim, para quem quer a aprovação na OAB e entender todos os detalhes do direito constitucional, está bastante completo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para facilitar que você, se você tiver interesse, e poder estar adquirindo esse conteúdo. Agora, vamos, com relação à literalidade, é importante também dizer que alguns autores, doutrinadores, eles têm uma interpretação mais extensiva da iniciativa popular. Por quê? Vamos agora, eu vou te explicar. Vamos agora no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí tem uma série de incisos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político, e ao parágrafo único, que é o que nos interessa do artigo 1º da Constituição. Ele diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, a iniciativa popular seria um meio direto. O povo, quando apresenta o projeto de lei, ele não é representado. Ele mesmo se faz representar apresentando o projeto de lei. Tá? O povo mesmo diretamente que exerce, tá? Essa função. E aí, aliado a isso, a gente tem também combinando esse artigo 1º, parágrafo único, com o artigo 14, inciso 3, que diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, aí o inciso 3, iniciativa popular. Então, mediante esses princípios da Constituição, há um entendimento também de que seria possível a iniciativa popular, seria possível que a iniciativa popular também abarcasse as emendas à Constituição, as emendas constitucionais. Não somente o projeto de lei ordinário e o projeto de lei complementar, mas esse é um entendimento, é uma construção doutrinária. Então você tem que estar atento a isso, porque o que a prova vai lhe pedir? Um entendimento doutrinário ou um entendimento legalista, de acordo com a Constituição, por exemplo, e aí você marca correta. Via de regra, vai tender para essa questão do mais legalista, que é assim que a banca da FGV tem se manifestado. Tá bom? Acho que por hoje já ficou bastante extenso. Eu trouxe só para título de curiosidade aqui, a gente tem apenas 4 leis de iniciativa popular, por isso que alguns autores trazem isso como sendo um instituto decorativo, porque os requisitos são bastante rígidos também,
isso dificulta. E entre dessas leis, aqui nós temos assim mais famosas é a lei da Glória Pérez, que é a lei 8.930 de 94, e também a lei complementar 135 de 2010, que foi a lei da ficha limpa. Um outro detalhe também importante que se diga, que o candidato tem que ter em mente, que você não pode esquecer, é que a iniciativa popular, como o nome mesmo diz, é apenas uma iniciativa. Ou seja, é apenas a apresentação do projeto pelo povo. Isso não significa que os parlamentares, os deputados federais e os senadores vão ter que obedecer o que está ali. Não, o povo apresenta e depois os trâmites do processo legislativo seguem sendo rigorosamente os mesmos. Se você tiver dúvida, está também no e-book do Exame da OAB Simplificado, do Direito Constitucional, você vai poder ali entender todo o processo legislativo, mas, a grosso modo, poderá ser, só para a gente ser bem sucinto e você já não sair daqui com essa dúvida, o projeto, o parlamentar pode rejeitar, pode alterar apenas a redação, pode alterar substancialmente, e aí vão estar seguindo todos os trâmites do processo legislativo normalmente. O que você precisa saber? O povo apenas apresenta, e isso pode ser alterado. Como pode ser alterado? Pode acontecer, inclusive, do povo apresentar um projeto de lei com uma ideia e depois aquela ideia ser totalmente modificada, desnaturada, tá? Aquela ideia pode ficar totalmente desnaturada e aí o objetivo inicial do povo não ter sido atingido. Então, por hoje eu acho que está suficiente, foi bastante proveitoso aí essa dica, porque tenho recebido alguns e-mails de alguns alunos dizendo que tem alguma dificuldade para não esquecer isso, que acaba confundindo muito. Então, é isso aí. Vamos até nossas próximas aulas aí. Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Espero que tenha gostado. Grande abraço. Valeu.